Centros de influência. Aprendendo o que é relacionamento com o pastor Marlington Lopes. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós vamos falar sobre um dos pilares daquilo que a divisão sul-americana tem promovido há alguns anos dentro da igreja, que é o tripé comunhão, relacionamento e missão. Hoje vamos falar especificamente sobre a ideia do relacionamento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem feito aquilo que se chama de centros de influência, onde se estabelece a presença da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não na forma de um templo tradicional, onde as pessoas vão para cultuar a Deus de forma tradicional. Mas é um centro que oferece serviços comunitários em termos lá de culinária, de exercício físico, de atendimento psicológico, estudo de línguas ou coisas variadas que representem os dons dos adventistas do sétimo dia em serviço à comunidade. E a partir então que a comunidade vai se interessando, vai conhecendo um pouquinho mais essas pessoas, vão se interessando um pouquinho mais sobre a igreja e assim vai fazendo assim um tipo de um evangelismo pós-moderno. O pastor Marlington Lopes, que é o presidente da União Sul Brasileira, fala um pouquinho sobre esse assunto e eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha aí no que ele tem a nos dizer antes de eu poder comentar alguma coisinha. Dá uma olhada aí. Talvez um dos grandes desafios da igreja seja entender o que é relacionamento, que é impactar a sociedade, ser útil, ser relevante. Um centro de influência é uma instituição que faz isso como instituição, partindo das necessidades do ser humano para as necessidades espirituais. Então ele tem um benefício com a sociedade diretamente, mas não deixa de ser uma escola para os membros da igreja aprender a como se relacionar e servir o próximo. Bacana, pessoal! Então vocês viram aí Marlington Lopes, presidente da União Sul Brasileira, inclusive inaugurando, se eu não me engano, o mais novo centro de influência da União Sul Brasileira. Fica ali na cidade de Caxias do Sul, na minha querida Associação Central Sul Rio Grandense. Inclusive vou aproveitar o espaço e mandar um beijão no coração para todos os membros da Associação Central Sul Rio Grandense. Eu sei que eu moro no coração de vocês e vocês moram no meu coração também, tá bom? Então bacana, o pastor Marlington está ali inaugurando esse centro de influência e ele dá uma breve consideração à repórter, falando um pouco sobre a questão da natureza do centro de relacionamento, e, assim, o centro de influência, né? E assim, olha, ele coloca que o relacionamento é um grande desafio dentro da igreja. E de fato eu preciso concordar com o pastor Marlington Lopes. E isso de todos os lados, da parte de todas as pessoas, porque se relacionar é um dom, e é um dom necessário dentro da existência humana. Todos nós dependemos uns dos outros. Deus nos criou como família, como sociedade, como igreja, como comunidade. Deus não nos criou sozinhos e isolados, mesmo a gente lembra lá do paraíso, a única coisa negativa que tinha ali era que Adão não tinha uma companheira e Deus resolveu aquele problema ali no contexto do paraíso, e isso demonstra assim, algo muito profundo, né? Da forma como Deus cria o homem. Deus não cria o homem sozinho, mas ele cria com o outro para partilhar e compartilhar a existência. E aí o pastor Marlington, ele define a ideia do desafio do relacionamento como a necessidade que a igreja tem de impactar a sociedade em termos do ser útil e do ser relevante. Sabe que essas questões elas são aparentemente simples, mas por detrás delas existem discussões extremamente complexas sobre o papel do cristão como sal da terra, o papel da igreja na sociedade de uma forma geral, isso em inúmeras questões. E essa coisa também do que é útil e do que é relevante. Num mundo de pecado, muitas vezes as pessoas consideram o que é útil e o que é relevante aquilo que promove cada vez mais pecado. Isso em termos financeiros, de divertimento, em termos de sexualidade, em termos de um monte de coisa. Então, por exemplo, às vezes assim, quando você chama as pessoas da nossa sociedade para uma vida de oração, de devolução de dízimos e ofertas, ou mesmo de amor, de missão, de comunhão, assim, se afastando do que é mal e fazendo só o que é bom, as pessoas não acham isso muito útil e nem muito relevante. Agora, claro, se você oferecer droga, mentira, roubo, adultério e não sei o que, pornografia e dinheiro fácil e tal, não sei o que, elas vão achar muito útil e muito relevante.
Então o desafio de uma igreja contracultural, uma igreja que promove o contrário dos valores do mundo, ser útil e relevante à sociedade, impactando a sociedade, é um desafio muito profundo, muito grande, e é muito bom ver os líderes da União Sul-Brasileira, Associação Central Sul-Rio-Grandense e da igreja de uma forma mais ampla, pensando nisso e avaliando essa coisa do que o pastor Marlington coloca, da gente partir das necessidades gerais das pessoas para depois alcançar as necessidades espirituais. Então, antes de você chamar a oração, a guarda do sábado, ao dízimo, a oferta, ao evangelismo, a isso e aquilo, você precisa primeiro ministrar a necessidades mais urgentes. Então, tem a ver um pouco com ação social, com essa questão de você chamar a atenção das pessoas. Então, por exemplo, as pessoas precisam comer, então você dá um curso de culinária. As pessoas têm dificuldades aí em termos da justiça, você dá uma orientação jurídica. As pessoas têm complicações em termos familiares, você vai lá e dá um apoio psicológico, não sei o que e tal, e etc. E depois dessa satisfação de uma necessidade mais imediata, a pessoa pode ficar curiosa. Poxa, por que você está me ajudando? Pô, porque eu creio em Deus que me ajudou e que nos ajuda, e em Cristo, e a Bíblia e tal, e pode chamar a atenção. E aí vai chamar a atenção da pessoa que ela não tem só essas necessidades urgentes, mas elas têm necessidades mais profundas, em termos do sentido da vida, da salvação, de Deus, de onde elas vêm, para onde elas vão, e etc. Então isso é muito importante da gente pensar e da gente não só pensar, mas a gente começar a construir pontes para agir na direção, né, da utilidade, da relevância espiritual, tá bom? Aí o Marlington fala que esses centros de influência, eles são para servir como uma escola para os membros da igreja, para eles aprenderem a se relacionar e servir ao próximo, e eu não poderia elogiar mais esta postura. Claro, na teoria tudo isso é muito bonito, na prática a igreja vive problemas muito graves de relacionamentos dentro da União Sul-Brasileira, dentro da Associação Central Sul-Rio-Grandense, porque todos nós somos pecadores e temos as nossas dificuldades de relacionamento. Então a necessidade do perdão, do amor, da aceitação, da gente ser mais tolerante em relação a algumas coisas é muitas vezes um desafio prático muito complicado mesmo para os líderes, né, da igreja e etc. E para mim também, para todo mundo, eu acho que nenhum de nós pode se colocar como isento de problemas nessa direção, mas de qualquer forma a gente pensar nessas coisas, falar sobre essas coisas, orar sobre essas coisas e começar a colocar a mão na massa, quem sabe pode ser um pouquinho do motor de uma revolução nos relacionamentos da igreja que vai aproximar o presidente da União Sul-Brasileira com o pastor, com o líder, com o membro, com a pessoa no chão da igreja, ou até com o não membro da igreja, e etc. E aí, quem sabe, com mais tolerância, mais amor, mais perdão e mais consciência, né, da valorização dos relacionamentos e de uns dos outros, a gente vai poder então ver uma União Sul-Brasileira que vai, de alguma maneira, superar os problemas que têm sido realidade no seu território, né, historicamente, há bastante tempo, em termos do relacionamento. Tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.